O assunto continua esse, mas a gente vai agora filtrar para o mercado do boi gordo. Desde a confirmação de um caso atípico do mal da vaca louca lá no Pará, as negociações estão paradas, o setor exportador está sem referência de preço e a situação está preocupante. De acordo com a Scott Consultoria, não há ofertas de compra para o boi China e a oferta de animais para o mercado interno está praticamente inexistente. Para a gente entender melhor sobre esse cenário, eu converso agora aqui no nosso estúdio com o economista e diretor operacional da Finpec, o Michel Tortelli. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso Agromanhã. Bom dia a todos. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Michel, a gente está vendo que o mercado segue parado, o pecuarista está apreensivo, né? O setor espera uma resposta do laboratório canadense e uma volta rápida do mercado chinês. Qual a leitura, neste momento, deste cenário que nós estamos passando em 2023? Certo. Esse caso foi confirmado pelo Ministério da Agricultura na semana do Carnaval, né? Então, a prova aqui no Brasil, no laboratório brasileiro, já foi feita, né? E confirmado um caso atípico. Agora tem a contraprova no laboratório canadense, que é o OIE que indica, tá? O laboratório oficial do OIE. A expectativa é que saia essa semana o resultado, né? E a expectativa também que seja confirmado um caso atípico, dado toda a estrutura de produção brasileira, mas com relação ao prazo de volta da China, ninguém consegue cravar, né? Nós tivemos o último caso em 2021, né, da suspeita e foi confirmado atípico. Demorou 100 dias, né, foi bastante. Em 2019 foram 10 dias. Né? Então, nós temos uma diferença significante com relação ao último caso de 21, com a agilidade da notificação brasileira. Então, em 2021 tinha demorado 3 meses para o Brasil notificar, dessa vez notificou logo na semana em que recebeu já o comunicado. Então, isso traz agilidade da negociação do Brasil com a China. Confirmando que é um caso atípico, né? Aí a OIE mantém o Brasil como risco significante, aí nós vamos depender da China para entender a documentação e ela que libera de volta as exportações. Foi um acordo bilateral entre Brasil e China em 2015, é um acordo meio draconiano, porque bane as exportações de forma muito aleatória, né? Então, um caso suspeito já tem que banir as exportações. É um alto embargo do Brasil, tá? Então, esse protocolo ele precisa ser revisto, né? Não existe isso no mundo, é exclusivamente aqui do Brasil, para não ter essa volatilidade que traz as exportações. Exatamente, nesse sentido, né? Se a gente for olhar a linha do tempo 2021, olhar agora 2023, a gente tem uma diferença muito grande em relação ao que aconteceu na época. Nós tínhamos um período Covid, nós tínhamos um período também de um mercado que já tinha uma quantidade também já de carne. Nós temos agora um ano novo chinês que acabou de passar, a demanda interna lá deve estar precisando, né? Diminuiu. Como é que você vê esse cenário? Deve ser algo que seria uma celeridade, esse cenário dá uma celeridade na retomada dos embarques? Sim, acho que são cenários bem distintos, né? Em 2021 foi em agosto, né? Foi comecinho de setembro, então todos os confinamentos estavam muito alojados, né? E a gente tem que lembrar que o boi destinado à China majoritariamente vem de confinamentos, então tinha essa saída grande de confinamento já em 21. A gente tinha também um grande estoque já na China, né? Que eles vinham puxando grandes volumes. E esse ano, apesar de a gente estar em ciclo pecuário, com maior oferta de fêmea, essas fêmeas elas não são destinadas à China, são destinadas ao mercado interno e outros países. Então a gente vinha com os confinamentos com baixo alojamento desde dezembro, tanto que o boi China estava subindo aí já fazia 15, 20 dias. Nós temos a questão do pasto agora, no confinamento é difícil a retenção dos animais, o pasto dá suporte para isso, a gente está em plena safra de capim, níveis de chuvas altos, então tem bastante produção, então acho que é bem diferente. A China está em reabertura econômica, isso aí ficou bem lembrado, em 2021 a gente estava no pico do Covid lá, tudo fechado, e o consumo fora de casa na carne bovina impacta muito lá, então agora com essa reabertura a gente tem uma demanda melhorando lá, com uma oferta que já não vinha tão alta do Brasil. Certo. Agora, em relação, a maioria das praças pesquisadas, pela Scott Consultoria, tomando como base, o que eu estava monitorando, as regiões boiadeiras do país, o fazendeiro teve aí um pasto de qualidade, uma quantidade também expressiva. Esse cenário está favorecendo muito a segurar, mas vai ter um limite para isso, Como é que o mercado está enxergando esse limite até o pecuarista segurar essa conversa com o frigorífico? Eu acho que tem um ponto de ajuste, a gente olhando não o frigorífico como uma ponta e o pecuarista como outro, mas a cadeia, De forma geral. É muito melhor a gente ter o estoque a pasto hoje do que a carne produzida já, A carne produzida a gente tem que lembrar que é caro carregar esse estoque, Ele custa bastante, energia, é frio,
e também é um estoque que vence, né? O boi no pasto ele tem um prazo de validade muito maior. Então, acho que a indústria ela recuou, ela está produzindo menos, que ela não pode formar estoque, né, já que não tem os embarques para a China, e o pecuarista também recuou, porque ele não tem tanta necessidade de venda agora, porque a pastagem dá suporte. Qual limite pode ter? A gente tem que lembrar que a safra de capim vai até meados de maio, tá? Então, assim, espero que esse embargo não dure até lá, né? E, assim, tudo indica que seja mais curto que 2021, mas, assim, tudo, não tem como cravar nada, tá? Mas eu acho assim, eu acho que a questão do pasto, ela suaviza muito esse movimento de queda de preço, né? Tanto que se a gente vê o que ocorreu de fato, né, o mercado perdeu muita liquidez, né? A gente tem que lembrar que China é o maior importador do Brasil e sozinho ele consome quase 20% do que a gente produz, né, bastante coisa. Só que assim, o mercado perdeu liquidez no boi China, sumiu o prêmio do boi China, porque ele não tem a exportação agora, e voltou ao preço do mercado interno, que é o que estava, mais ou menos São Paulo, aí, próximo a 270, o Brasil consegue já pagar esse consumo nesses níveis de preço. Tá? Então a gente tinha um boi China de 300 e um boi de mercado 270. Sumiu esse boi de 300 que é o China, mas de 270 continua a fluir. Agora, o que tem muita gente perguntando, né, aproveitando até mesmo a audiência de muita gente que é do público urbano também, que assiste a gente, até pelo nosso canal no YouTube, isso deve, de alguma forma, contribuir para o mercado interno também? Isso deve contribuir para o consumo aqui no país? Olha, a gente já tinha, assim, nós tivemos bastante oferta de gado em janeiro, né, um abate de fêmeas. A gente pega o IMEA, que é o primeiro que solta os dados, né, a gente está crescendo em um abate total do Brasil mais ou menos 10%, com relação a 2022, tá? Então, assim, a gente tem mais oferta de carne, né, a gente tem disponibilizado mais carne para o mercado interno, tanto que veio subindo esse volume disponível ao longo de janeiro, tá? Então, o mercado interno ele tem encontrado demanda numa carcaça casada ali próxima a 16,50. Eu acho que abaixo disso é difícil vir, né? Assim, o mercado já tentou algumas vezes, mas encontra demanda ali. Olhando assim, o que a gente tem de oferta esse ano, dado o ciclo, os preços vão ser mais baixos, sem dúvida, da carne, mas eu acho que já está no equilíbrio aí, já está achando um piso, né? A gente tem que lembrar que o ano passado, no pico do preço do boi, no pico do preço da carne, a carcaça casada era por volta de 22, 22,50. Né? Então a gente está falando uma queda significante já, então está voltando a construir demanda de carne bovina no mercado interno. Perfeito. Agora, a gente voltando nessa situação, esse efeito vaca louca, como todo mundo está falando, voltou ao debate a questão da mudança nesse protocolo. Isso tem criado força por parte de várias associações, a Crimate, a Sociedade Rural Brasileira, entre outras, já se expressaram a favor dessa mudança. Economicamente, como é que isso mudaria o quadro? Seria o melhor dos mundos? O melhor dos mundos. O risco do Brasil continua insignificante para a vaca louca típica, né? Então, assim, a gente continua com esse selo, continua com esse status. Esse acordo bilateral com a China é ruim para o Brasil, né, mas é ruim para os importadores chineses também, porque gera muito risco. Porque, assim, de forma bem resumida, se qualquer veterinário, olha, eu vi um animal no curral com suspeita de vaca louca, né, vou fazer o teste, já embargo. Então, assim, é muito risco, né, olhando economicamente, assim, qualquer suspeita, e é normal ter uma suspeita, chegou um animal, ele está caído lá no curral de abate, né, antes do abate. Já tem suspeita, então a gente já causa muita volatilidade. Eu acho que esse protocolo, né, na verdade, é um acordo bilateral entre Brasil e China, ele deve ser discutido, ele deve ser revisto. Eu acho que, inclusive, está num bom momento para isso, né? Então, assim, várias classes pedindo por isso, importadores, exportadores, né, os frigoríficos, os pecuaristas. Então, acho que tem um movimento para diminuir essa volatilidade e esse risco comercial que existe sem fundamento, né, de risco de saúde. Exatamente. Agora, eu queria pontuar uma questão que voltou também ao debate, né, não é pelo caso da vaca louca, mas recentemente a Abrafrigo, a Associação Brasileira dos Frigoríficos, emitiu uma nota em que na última sexta-feira conversaram com o ministro Carlos Fávaro, lá em Brasília, para a questão da descentralização de frigoríficos, né, no momento em que se vê a importância de incentivar ainda mais essa questão. Como é que o mercado enxerga uma volta dessa ao debate, uma associação tão expressiva como a Abrafrigo, pedindo essa questão, visto que a própria Abrafrigo falou de sensibilização por parte do Ministério em relação a isso também? O Brasil ele precisa ganhar mais mercados, né? Hoje a gente tem essa dependência da China, mas eles também dependem muito do Brasil. A gente está falando que mais ou menos quase 70% da importação deles de carne está Brasil, Argentina e Uruguai, tá? Sendo que disso grande parte é o Brasil que eles dependem. Mas o Brasil está abrindo novos mercados, tá? Acho que a gente fala bastante de China, mas a gente tem que lembrar que toda a Ásia
tem um potencial enorme, né? A gente está vendo, abriu Indonésia, mais plantas esse ano, tem bastante rumor de abertura de México, né, do Brasil, e provavelmente vai sair. Com relação à abertura das plantas chinesas no Brasil da habilitação, nós dependemos muito mais da autoridade chinesa do que da autoridade brasileira. Eu acho que o MAP ele tem feito um trabalho muito bom e continua fazendo, né, para incentivar a abertura de novas plantas, mas a dependência é muito maior da autoridade chinesa. Tá? Então, eu acho que não só a China a gente tem que depender, mas tem que abrir outros mercados. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de oferta e demanda global muito apertada de carne bovina. Né? A gente tem os Estados Unidos com queda de produção, a Austrália, que tinha expectativa de aumento, por enquanto não se consolidou. Né? Nós temos que lembrar que tem uma seca muito severa na Argentina e no Uruguai, isso vai impactar logo mais a oferta de carne bovina, e o Brasil está no ciclo contrário de aumentar essa produção. Tá? Então a gente tem que aproveitar esse momento para ter mais negociações e aberturas de novos mercados. Perfeito. Michel, vamos mudar um pouco o rumo da prosa, né? Michel Tortelli, eu conheci no Estradeiro, na Estância Bahia, quando a gente fez, né? Lá em 2019, se não me falha a memória, 2018 ou 2019. E a gente falava muito sobre investimentos, sobre mercado e, inclusive, a gente falou muito sobre a Fintech também. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa Fintech, né? Que a gente está vendo que é um movimento muito expressivo no mercado de Fintech. Se vocês são a primeira, né, da pecuária, eu queria que você falasse um pouco mais do trabalho e também os investimentos, né, por parte de Fintechs, que eu acho interessante a gente também pontuar essa questão. Certo. Os olhos do mercado financeiro sempre foram muito voltados para o agro, né, mas dentro do agro a pecuária sempre ficou meio de lado, né, estava bastante esquecida. Eu acho que com esse boom de proteínas, principalmente de 2019 para cá, mais gente passou a olhar, né, a Fintech surgiu com esse motivo, né, assim, existe uma capacidade ociosa em confinamentos muito grande no Brasil, né, e a Fintech é para ocupar esse espaço, né, junto com os parceiros nossos, né, então é trazer o olhar do mercado financeiro, de bancos, de fundos, para ver que a pecuária ela tem bastante segurança e ela traz bastante valor aos investidores. Tá? Então a empresa completa 5 anos agora em março, então segue focada em pecuária, vamos continuar focado em pecuária. Né? É engraçado a gente ver que a quantidade de fintechs voltada para o financiamento da agricultura é muito maior do que a da pecuária. A pecuária quase não existe. Né? E dentro do PIB agro, né, que o Brasil, 24% mais ou menos do PIB é agro, 8% disso é somente pecuária. Tá? Então nós temos 16%, né, que vai ser o restante do agro e 8% da pecuária. Então, olhando como uma única cultura, é o que traz mais valor para o PIB. Tá? Então, tem bastante demanda, a gente vê que o crédito com relação ao boi, né, do boi ele tem muito valor agregado em cima da terra, então às vezes uma pecuária muito intensiva, ela tem mais custo de boi do que da terra. Né? O que ele tem de estoque em cima da terra vale mais do que a própria terra. E o mercado todo olha como risco, né, e como colateral a terra como garantia e não o boi. Tá? A gente olha ao contrário. Para nós o boi tem muito mais garantia e muito mais liquidez do que a terra. E que movimento vocês estão vendo em relação aos investidores, ao perfil também? Né? A gente está vendo um público diverso, né? Eu vejo muitos empresários, né, pessoas que estão ligadas às fintechs falando dessa diversificação que as fintechs utilizaram. Vocês sentem isso também na pecuária? Sim. A gente vê que bancos e fundos antigamente não olhavam o boi como garantia, passaram a olhar, tá? Não só através da Fintech, mas a eles direto também. Tá? Então, eu acho que quando a gente tem esse movimento setorial, né, lógico que beneficia a empresa, mas o benefício que a gente traz para o setor, né, de todo mundo começar a olhar melhor as garantias, beneficia todo mundo. Né? Mas tem entrado novos agentes, sim. Agora, o que vocês estão olhando daqui para frente em relação ao segmento, em relação também aos investimentos, às novas oportunidades? Tá, eu acho que o financiamento público, né, ele vai reduzir cada vez mais, né, e é necessário. Né, a gente tem que deixar o mercado mais livre. Eu acho que quanto mais regulação a gente tiver e mais garantia para os investidores, tem bastante gente disponível a dar crédito para o setor. Tá? Então, isso, para mim, é um movimento que não volta. Com relação à intensificação da pecuária, em confinamento, ou mesmo a intensificação em pastagem, também é um caminho sem volta. A gente não pode abrir mais áreas, a gente não deve abrir mais áreas, a gente tem que intensificar o que a gente já tem. Cada vez que a gente fica mais intensivo em produção, a gente fica mais intensivo em capital. Então, a gente vai precisar trazer capital para investir nessa produção. Tá? Então, eu acho que o caminho é através do crédito privado, tá? De vários agentes. O que todo mundo precisa, o investidor precisa, é de segurança na hora de investir. Se tiver tudo muito claro, o investidor vem.
Agora, o investimento internacional, como é que você está vendo nesse sentido? Porque eu conversei no ano passado com algumas pessoas que estavam participando de um congresso de crédito e falaram muito sobre esse apetite internacional em investir em fintechs aqui no Brasil. Vocês da Finpec, também do setor da pecuária, enxergam também esse apetite? Sim, tem bastante apetite. Eu acho que tem esse estigma, né, que tinha com relação à produção sustentável no Brasil. Eu acho que as empresas têm demonstrado muito bem que a gente consegue produzir de forma sustentável. Então, esse selo é necessário. Então, a partir desse selo, e dado que a gente tem de potencial, o mercado internacional vem muito bem. Né? Assim, isso tem bastante apetite. É o que eu falo, é mais importante a regulação e o investidor internacional ter certeza do que ele está investindo e da segurança jurídica que ele tem nesse investimento do que outras coisas. Né? Porque, assim, demanda dos investidores para colocar grana aqui no Brasil tem bastante. Perfeito. Michel, quero agradecer demais a sua participação. Você que veio cedinho aqui para cá, né? Pegou o galo de pijama, como já diz outro. Obrigado pela sua participação. Também queria que você deixasse aqui o contato de vocês e também, né, você deixar onde você coloca suas informações também lá nas redes sociais. Né? Combinado. A rede social nossa é a Finpec, no Instagram e no LinkedIn. Tá? O contato nosso é contato@finpec.com. Também nós estamos disponíveis para sempre bater papo, a gente participa de bastante atualização de mercado, né? Para nós é bastante importante essa visão setorial da pecuária por todos e estamos disponíveis sempre. Perfeito. Obrigado, viu, Michel, mais uma vez pela sua participação. Boa semana a todos. Valeu.